Você pode até questionar a qualidade de um campeão, mas nunca deixar de respeitá-lo. E o Corinthians ontem se sagrou campeão paulista e campeão de qualquer forma, depois de 6 anos, merecidamente, porque durante toda a competição foi mais eficiente, mesmo que o brilho do bom futebol não estivesse na maioria das partidas. E futebol é isso. Futebol é vencer. Que você questione o processo ao longo da temporada, eu acho muito importante e necessário. Mas quando se trata de uma final, mais do que jogar bem, o que importa e o que faz diferença é a vitória. Seguinte, meu povo, falar um pouco sobre essa final. Esse vídeo tinha que ser gravado em campo ontem, mas foi tanta correria, coletiva de imprensa, produzir um conteúdo ali, analisar o jogo, que eu nem lembrei. Cheguei em casa de madrugada, enfim, por isso o vídeo está sendo gravado nesse momento. Espero que entendam. Já chegou aqui, né? Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para a gente falar muito sobre o jogo, muito sobre a importância do título e sobre o absurdo que aconteceu nas arquibancadas, muito além da beleza e mais grave. Falando primeiro sobre o jogo de ontem. Um jogo muito melhor do Corinthians, né? Assim, o que aconteceu no Allianz Parque, e é histórico, e é do jeito que a torcida gosta, é o jeito Corinthians de vencer, mas é muito perigoso, né? O Corinthians foi muito mal no jogo da ida do Allianz Parque e conseguiu em uma bola fazer o gol que no fim das contas foi o gol do título, né? Mas jogou muito mal lá, o que não aconteceu ontem. Um jogo muito melhor do Corinthians, com um domínio de meio campo muito mais preponderante. Ranieri, Carille e José Martinez fizeram uma partida sensacional, muito dominantes, uma saída de bola muito interessante do Corinthians, geralmente recuando um desses três volantes para fazer a saída de bola e abrindo espaço do outro lado, gerando buracos no meio campo do Palmeiras que não estava bagunçado, mas estava um pouco perdido. Gostei bastante também da atuação defensiva dos laterais, de um Mateuzinho muito melhor do que na final, um Anguilhere cada vez mais estruturado na lateral esquerda. Vou falar da dupla de zaga daqui a pouco, ainda tenho minhas ressalvas. Mas mesmo em um jogo que o Yuri Alberto apareceu pouquíssimo, além do gol perdido, o Memphis não jogou bem, além de subir em cima da bola e ter sido importante para uma outra questão. Um Corinthians muito melhor, um time de futebol que você via em campo e entendia o que queria fazer, diferente da primeira final. Então, além do título, eu consegui ver ontem uma evolução do Corinthians. Agora, eu acredito que tem muita coisa nesse bom futebol que veio através de ser uma final, que veio através de enfrentar o Palmeiras. Então, para o decorrer da temporada, é preciso que o Corinthians consiga fazer esse bom futebol, fazer jogos interessantes, em que você perceba um sentido nas ações durante toda a temporada, se quiser realmente voltar a brigar por Libertadores, chegar novamente em fases finais Sul-Americana. O título é importante, mas não pode iludir. E esse é o ponto mais necessário. Rapidamente sobre o Palmeiras, nem sei se dá para ser tão rápido, mas um Palmeiras cada vez mais previsível na fase ofensiva, né? Defensivamente, o Palmeiras ainda é seguro, muito seguro. Acho que não dá para questionar atuações de Mikael, de Murilo, do próprio Mike, que ontem foi mais recuado. O Piquerez também, acho um lateral sensacional. Mas ofensivamente, o Palmeiras é muito previsível, sempre é pelas pontas, não consegue criar jogadas de infiltração pelo meio. Um Vitor Roque que está perdido, nem acho que seja culpa exclusiva dele, tá? Mas diferente do jogo contra o São Paulo, por exemplo, a estreia dele que eu vi tão bem, tão adaptado, nesse jogo do Palmeiras que sempre vai pelas pontas buscando um atacante em passes longos ou cruzamentos na área, ele está muito perdido e tem tentado participar mais do jogo, mas aí também você pega um Veiga muito ruim, apesar do pênalti, tá? A crítica no Veiga eu acho importante e tem que ser feita muito além do pênalti perdido, porque que você questione por que ele não bateu no meio, por que o jogador mais decisivo desse Palmeiras não conseguiu fazer em um momento tão importante, caiu meio que na pressão do Hugo e da torcida. Mas o Veiga não joga bem há algum tempo. Decidiu contra o São Paulo batendo pênalti, mas jogou mal. No jogo de ida, talvez tenha sido o pior jogador do Palmeiras em campo. E agora, mal novamente. Então a crítica em cima do Veiga, muito além de um pênalti perdido,
que pode acertar, pode errar, um momento muito difícil para qualquer jogador, até para os mais experientes, e com tanta história com a camisa do Palmeiras, mas ele tem jogado mal. E eu acho que isso vai além de um esquema previsível, como eu disse, de construção ofensiva. O Veiga vive um momento de baixa na carreira e a crítica tem que ser mais em cima disso do que de um pênalti perdido. Porque um pênalti decide aqui um título, mas é pontual. O que faz o time ser grande e conquistar grandes coisas é o decorrer da temporada. E nessa constância, o Veiga tem sido constante de forma ruim, jogando mal. Então a crítica tem que ser em cima do desempenho, na minha visão, e não em cima de um lance. É isso, Palmeiras muito difícil, um Estevão isolado, sozinho não vai conseguir fazer nada. O Abel precisa passar por uma reciclagem para que esse último ano de contrato seja benéfico em questão de títulos e oportunidades. Falando sobre o título e a importância dele, eu acho mais do que necessário falar que quem diz que olha só como o Corinthians está comemorando um paulista, ou um paulistinha, um termo tão pequeno perto da grandeza do Campeonato Estadual Paulista, eu acho que está perdido. É necessário analisar contextos. O Campeonato Paulista para o Palmeiras com certeza teria um valor bem menor. É claro que teria a festa do tetracampeonato inédito e tudo certo, mas vem de 3 títulos. A importância desse Paulista para o Corinthians vai muito além de ser o 31º título, vai muito além de tornar o Corinthians e manter o Corinthians como o maior campeão estadual. É uma retomada do sentimento de felicidade do torcedor em relação ao desempenho do time. É uma retomada de confiança dos jogadores quando vestem essa camisa. O Campeonato Paulista para o Corinthians revigora um clube que estava adormecido. Há 6 anos o Corinthians não conquistava nem o Campeonato Estadual. E por isso o valor dessa taça, que novamente retome a autoestima do torcedor, a autoestima desses jogadores e que crie um caminho mais calmo para o decorrer da temporada. De um time que já foi eliminado na Libertadores e está fora, vai ter que disputar a Sul-Americana de novo, vai enfrentar um Campeonato Brasileiro muito difícil, com um time que, repito, não é constante nas boas atuações, pelo contrário, joga mais mal do que bem, apesar de às vezes conseguir vitórias dessa forma. Então, esse título para o Corinthians traz uma tranquilidade para um trabalho do Ramon Dias, que eu acho que é limitado, que eu acho que não é o técnico para o Corinthians, mas é o que tem no momento. E que ele consiga montar o seu trabalho com o mínimo de tranquilidade, algo que não acontece no Corinthians há 6 anos, é muito interessante para uma evolução e para uma possibilidade desse time de voltar ao topo das tabelas, às finais de campeonato. Então, a importância desse título do Corinthians é de autoestima, é de confiança, mas também de tranquilidade na manutenção do trabalho. E essa é a grandeza dessa vitória no Campeonato Paulista, desse título. Muito mais do que é só um estadual. Não, para o Corinthians em 2025 é o estadual, é o título e tem sim muita importância. Para terminar, tem que ser falado do que a torcida do Corinthians fez. Aquilo é um crime, né? Não dá para fazer isso. Com todo o respeito que a torcida não teve ontem, que você jogue bombas e sinalizadores dentro de campo, inclusive próximo dos seus próprios jogadores, é tão pouco inteligente, faz tão pouco sentido, e talvez o Corinthians sofra punições em um momento tão necessário, né, de manutenção dos bons ventos, dos bons tempos, do futebol que traz um respaldo e uma alegria para a torcida, e talvez pegue punições agora no Campeonato Brasileiro, em um momento tão importante, de início de temporada, de início de uma caminhada para o Corinthians ficar no topo da tabela. Então, é pouquíssimo inteligente. E para mim faz menos sentido o que fez a torcida, porque o Corinthians estava ganhando. Assim, é errado de todas as formas. Mas se o Palmeiras estivesse ganhando e que a torcida quisesse criar um clima hostil para impedir o futebol no jogo e o Corinthians conseguisse retomar a sua boa forma dentro da partida, nem foi o caso. Quando o Memphis sobe na bola lá, o Corinthians estava vencendo de um Palmeiras que nem trazia perigo. Então, é jogar contra o próprio clube. Eu sinceramente não entendo. Além do crime que é você colocar em risco os jogadores que estão em campo, os seus jogadores, que você faça isso com o seu time vencendo.
para trazer punições para eles mesmos, porque eles que não vão poder entrar no estádio, o time vai ter que jogar do mesmo jeito. É tão pouco inteligente e não surpreende, porque torcedores violentos, seja do Corinthians ou de qualquer time, já deixam claro que tem pouca inteligência, né? Social, humana, pouca preocupação com o próximo, mas é triste ter que falar de uma atitude da torcida do Corinthians, de parte dela, quando a festa foi tão bonita no geral, né? A festa foi lindíssima. Como sempre o Corinthians faz, a torcida do Corinthians faz festas lindíssimas, mas o que aconteceu ontem é muito feio. É muito feio. De um Paulistão que se tornou um produto tão bonito de se ver, que tenha uma atitude da torcida como aquela, é assim, é de dar vergonha. E eu nem sou corintiano, e nem palmeirense. Mas você fica envergonhado como amante do futebol. E as punições têm que ser gravíssimas, gravíssimas. Não acredito que elas venham, como não vêm para 95% dos times, mas deveriam ser gravíssimas, porque o que aconteceu ontem poderia ter terminado em uma tragédia. O Gustavo Henrique, inclusive, ficou até atordoado. Então, é muito feio. É um ponto ruim para falar de uma final tão bonita. Além disso, é isso, meu povo. Muito feliz por ter cobrido a minha primeira final em campo do Campeonato Paulista. Realização de um sonho. É legal de vez em quando realizar uns sonhos. Agradeço o apoio de todos vocês. Se chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Beleza? Tamo junto, fui. Tchau.